Olá mais uma vez, aqui é a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia. Estamos aqui numa aventura, lendo a palavra de Deus todos os dias, temos mais de 100 leituras salvas aqui, inclusive eu vou deixar cards aqui em cima para vocês acompanharem. Já temos do livro de Gênesis, de Mateus, estamos no livro de Êxodo, já estamos mais da metade de Êxodo e logo tem livro novo aqui. E você que está chegando agora é muito bem-vindo aqui. Se você procura um canal para te ajudar a crescer na sua fé cristã, se você quer conhecer a Bíblia mais e mais, ou até quer uma ajuda. Eu preciso que alguém me ajude a ler a Bíblia, não sei por onde começar. Esse canal com certeza vai poder te ajudar. Aproveita e já compartilha com aquela pessoa ali que você gosta bastante, que você quer ver ela crescer. Compartilha o canal para que ela também cresça na fé dela. E você também pode se inscrever nele, se você quiser, fica à vontade. Ativa o sininho para você não perder aí as notificações, porque todo dia, mais ou menos nesse horário, o vídeo vai chegar e o YouTube vai te avisar. Antes da palavra, vamos falar com Deus pedindo que Ele novamente, como eu sempre falo aqui todos os dias, Ele nos dê graça e nos ajude, nos dê sabedoria para a lição, para a leitura que nós vamos fazer hoje. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez somos gratos, Senhor, eu sou grata por esse dia, essa oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Sua palavra outra vez. Senhor, em nome de Jesus, abençoa quem estiver me assistindo, nos dê sabedoria e entendimento, que nós aqui possamos aprender do Senhor. Ó Deus, uma lição fresca, algo novo no nosso coração, venha nos trazer lições e que possamos ser praticantes e não só ouvintes da Sua palavra, Senhor. Abra nossa mente, ó Deus, tira toda a dificuldade, Senhor, de aprendizado da gente e que possamos receber uma revelação no nosso coração, um ensino novo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. O Senhor é o melhor professor, é o sumo sacerdote, é o melhor professor que nós podemos ter. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu sempre vou dar um contexto aqui, quem tá chegando, quem já segue o canal sabe, mas você que tá chegando agora, o contexto é esse. Estamos no livro de Êxodo, ali o povo de Israel que tinha sido escravo há 430 anos, esse povo foi liberto, está no deserto, está peregrinando e Deus está dando algumas instruções ali de como esse povo deve viver, a forma de funcionamento deles ali como nação. E ali o Senhor também está dando instruções para a construção de um tabernáculo todo especial para que Deus habite ali no meio do povo. E hoje nós vamos dar continuidade sobre esses detalhes, esses cuidados de Deus para com o seu povo. E a palavra de Deus no livro de Êxodo, você que está com a sua Bíblia, traz ela aqui, vamos ler juntos. Êxodo 28 está escrito assim: E chamarás dentre os israelitas teu irmão Arão e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para me servirem como sacerdotes. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis a quem eu tenho enchido com o espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para santificá-lo, para que me sirva como sacerdote. Essas são as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para teus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Utilizarão ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão colete sacerdotal de ouro, tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra artesanal. O colete terá 2 ombreiras pregadas nas suas 2 pontas para que seja unido. E o cinto por cima do colete sacerdotal formará com ele uma só peça. Também será de ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Pegarás 2 pedras de berilo e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de nascimento. Gravarás os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como um lapidário grava um selo. Tu as farás guarnecidas com engastes de ouro. E porás as 2 pedras nas ombreiras do colete sacerdotal para servir de pedras de memorial para os israelitas.
Assim, Arão levará seus nomes diante do Senhor sobre os 2 ombros como memorial. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro em forma de cordão entrelaçadas, e as fixarás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo obra artesanal, semelhante ao colete sacerdotal, o farás, de ouro tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino torcido, quadrado e dobrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. E o enfeitarás com pedras preciosas em 4 fileiras. A primeira será de um rubi, um topázio e uma esmeralda. A segunda fileira será de uma turquesa, uma safira e um ônix. A terceira fileira será de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira será de uma crisólita, um berilo e um jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras terão os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão gravadas como um selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Farás sobre o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordões. Também farás 2 argolas de ouro sobre o peitoral, e as porás nas suas 2 extremidades. Então, introduzirás as 2 correntes de ouro trançadas nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral, e introduzirás as outras 2 pontas das 2 correntes nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Farás outras 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na borda junto ao lado interno do colete sacerdotal. Farás mais 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, para baixo, na parte da frente, junto à costura e acima do cinto do colete. E ligaram o peitoral com um cordão azul pelas suas argolas às argolas do colete sacerdotal, de modo que fique sobre o cinto do colete e o peitoral não se separe dele. Assim, Arão levará os nomes dos israelitas no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no lugar santo para memorial contínuo diante do Senhor. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando se apresentar diante do Senhor. Assim, Arão levará continuamente o julgamento dos israelitas sobre o coração diante do Senhor. Farás de tecido azul todo o manto do colete sacerdotal. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, com uma dobra tecida ao redor, como uma gola de malha para que não se rompa. Nas suas abas, em toda a sua volta, farás romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, entremeadas de campainhas de ouro ao redor. As campainhas de ouro e as romãs se intercalarão em volta das abas do manto, e Arão o usará quando ministrar para que se ouça o som quando ele entrar no lugar santo, diante do Senhor, e ao sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Prenda-a com um cordão azul, para que fique na frente da mitra. Ela estará sobre a testa de Arão. E Arão levará o pecado cometido contra as coisas santas que os israelitas houverem consagrado em todas as suas santas ofertas, e ficará sempre na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Tecerás a túnica e a mitra de linho fino, e farás o cinto como obra de bordador. Também farás túnicas, cintos e turbantes para os filhos de Arão, para a glória e ornamento. E com eles vestirás Arão, teu irmão, e também seus filhos. Tu os ungirás, consagrarás e santificarás, para que me sirvam no sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho para cobrirem a nudez, e irão da cintura até as coxas. E Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda da revelação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em pecado e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência. Tem um louvor muito interessante que, quando eu estava lendo essa palavra, me veio na mente aqui. É um louvor do Diante do Trono, quando Deus escolhe alguém, né? Tem uma frase: quando Deus escolhe alguém,
Ele mesmo faz. E é interessante, gente, quando a gente vê o Senhor chamando Arão e os seus filhos, os seus 4 filhos, né? Que honras, né? Imagina só, você e toda a sua casa ser escolhida ali por Deus para servir diante dele ali como sacerdotes, né? Seria como se Deus escolhesse assim toda uma família para serem famílias de pastores. Claro, né, gente? Vamos considerar os bons pastores, né? Infelizmente, não é bem assim uma posição que anda tendo muita relevância hoje em dia, mas os bons pastores. Então é uma honra assim quando Deus ele escolhe uma pessoa, escolhe várias pessoas da casa dela para servi-lo. É uma honra realmente. E aqui Deus estava fazendo a mesma coisa com Arão. Veja, Deus já tinha chamado Moisés ali para uma obra imensa, gigante, que era a libertação ali do povo hebreu, e agora Deus estava chamando Arão, que era o irmão de Moisés, junto com seus filhos para serem sacerdotes. E é muito importante a gente observar que quando Deus ele escolhe alguém, gente, essa pessoa que é escolhida por Deus, ela não tem uma vida igual à vida de outras pessoas. Essa vida ela é diferente, é uma vida que ela é dedicada, né? Tanto que aqui no relato da palavra de Deus a gente vê que até as roupas que Arão deveria vestir e os filhos deveriam vestir, não deveriam ser preparadas ou feitas por qualquer pessoa. Até aqui Deus também escolhe quais seriam as pessoas para fazerem essas roupas especiais. É mais ou menos assim. Deus escolhe pessoas para fazer roupas para pessoas escolhidas, sabe? Então assim, a roupa de Arão, a roupa dos filhos, tinha todo um detalhe, como deveria ser, como eles deveriam se portar, né, para que eles se apresentassem diante do Senhor, quais eram os detalhes, os sininhos, o peitoral. Olha a grandeza de detalhes que o texto traz, as pedras preciosas. Então, para Deus tinha pensado em tudo e como deveria ser. E aqui o meu ponto de atenção, quando eu leio o texto como um todo, o que me vem à mente, o que eu aprendo aqui, é que quando Deus ele escolhe uma pessoa para uma missão, seja ela qual for, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma e não vai ser mais a mesma, e ela, até a vida, até a forma de ela agir e se vestir passa a ser diferente, não é como a vida de outras pessoas. Então, se muitas vezes assim você se vê numa situação que Deus você pode até sentir no seu coração, né? Que Deus está te chamando para uma obra. Você sente que Deus está chamando ou confirmando uma obra para você, para sua família. Tenha certeza de uma coisa, que a postura, gente, tem que ser diferente, né? Uma pessoa que é escolhida por Deus para uma obra é uma pessoa que ela precisa se santificar. Ela precisa buscar o Senhor o tempo todo. Eu falei isso, inclusive, no vídeo anterior sobre o cuidado da vida espiritual, sabe? A pessoa, ela precisa ter uma vida santificada, ela precisa ter uma vida ali... Eu não vou dizer assim que ela vai ser santo com a auréola, sabe? Assim, igual o anjinho que às vezes as pessoas imaginam. Não é isso. Mas é uma vida que agrade ao Senhor totalmente. E aqui, gente, a régua de Deus era bem alta. Porque assim, Arão e os filhos dele, eles tinham uma responsabilidade tão grande que até os sininhos eram colocados ali nas roupas, porque esses sininhos eram o que faria o barulho quando eles fossem se apresentar diante do Senhor. Era a garantia das pessoas saberem que eles não morreram quando os sininhos ali fizessem barulho, né? Porque a vida deles assim tinha que estar assim impecável, impecável. E Deus tinha escolhido Arão e seus filhos para a função, para o chamado de sacerdócio, sabe? Então assim, se Deus está escolhendo você para alguma coisa, às vezes não é para ser um pastor, um sacerdote, essas funções assim mais ministeriais, podemos dizer assim, mas Deus está te chamando para fazer algo. Primeira coisa que você deve fazer, se santifique. Se santifique. Santifique também até o seu vestir, aquilo que você fala, aquilo que você veste. Tudo isso precisa transmitir essa vida que você tem com Deus e que tem que andar de acordo com essa chamada que Ele está trazendo para sua vida. Então, eu não sei assim o que Deus pode estar falando no seu coração, sabe? Mas eu falaria assim para você: busque no Senhor a direção que você precisa. Se você está recebendo uma chamada para fazer algo para Deus, na casa de Deus ou fora, para às vezes abençoar pessoas fora das 4 paredes, mas é um chamado do Senhor sobre a sua vida, sabe? Se santifique. Se santifique
e veja quais são as outras coisas que Deus vai pedir para que você mude em você, para que você ande de acordo com essa chamada, tá bom? Eu espero que esse vídeo de algum jeito tenha te abençoado, falado com você. Quando o vídeo acabar, volte a ler a palavra de novo, leia de novo esse texto, sabe? Vai assim mastigando e deixa o Espírito de Deus falar no seu coração, porque com certeza ele vai falar coisas ainda maiores e melhores que nem chegou no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia. Fica com Deus. Tchau, tchau.